Oi, meu nome é Laila e a opção escolhida para o trabalho final da matéria de processo de trabalho e serviço social foi a de análise de evento, com a proposta de analisar textos sobre assessoria e consultoria com o seguinte problema. Considerando a fundamentação teórico-metodológica sobre o instrumental técnico operativo do serviço social, apresentado por Matos, de consultoria-assessoria, em que esse autor distingue a execução desse instrumental numa perspectiva conservadora, da perspectiva crítica, interessa analisar uma amostra de artigos dos eventos do 13º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e do 10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, se há uma tendência de análise mais conservadora ou crítica do instrumental supracitado. E com a seguinte hipótese: em princípio, parte da hipótese de que os artigos a serem analisados admitem sim a perspectiva crítica na análise do instrumental dos pareceres. Para o trabalho, foi utilizado o método de análise documental, apoiando-se no texto de Marcília. Foram utilizados os anais do 13º Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social e do 13º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Para esta investigação, eu também me apoiei em textos trabalhados e conhecimentos adquiridos durante a ministração da matéria de processo de trabalho em serviço social, e nos textos de Sara Granma, Processo de Trabalho em Serviço Social 1, e do Maurílio Matos, Assessoria, Consultoria, Auditoria e Supervisão Técnica. A escolha dos textos dos anais foi baseada com o objetivo de encontrar relatos de cunho científico de trabalho de assessoria prestado por assistentes sociais, e também textos que se encaixassem nas descrições de possibilidades de atuações trazidas por Matos, como assessoria prestada à organização política dos usuários, assessoria à gestão de políticas sociais, assessoria dos assistentes sociais aos profissionais da mesma profissão. Na tentativa de perceber como se dá o trabalho dos assistentes sociais nessas três frentes de assessoria, foram escolhidos os seguintes textos do 13º ENPS. A assessoria, um novo instrumento do assistente social na prática profissional junto ao PAC Barnabé, produzido por Gabriela Oliveira. Consultoria social, estratégia de melhoria da qualidade de vida do trabalhador, produzido por Elisângela Pessoa e Vanelise Alarodo. E consultoria e assessoria de serviço social, interpretações e possibilidades socioocupacionais, produzidos por Márcia Gomes, que serviu de apoio ao texto de Matos. E do 13º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais foi escolhido o artigo Exercício Profissional do Assistente Social na assessoria a grupos de assistentes sociais de Mabel Torres. Sabemos que o serviço social é uma profissão que está inscrita na divisão sociotécnica do trabalho e não se autodetermina, como afirma Sara Granma. E o que a regula é a Lei de Regulamentação da Profissão, que indica que uma das atribuições do assistente social é prestar assessoria e consultoria. Portanto, assessoria e consultoria constitui sim em um campo de trabalho do assistente social. E Matos, apoiando-se em Vasconcelos, falou sobre a existência mínima de diferenças entre os dois processos, o de consultoria e o de assessoria, afirmando que o ato de prestar consultoria está relacionado à ação de fornecer conselhos, pareceres sobre especialidades, e o de assessorar está relacionado a um auxílio ou uma ajuda a outros profissionais. A distinção entre assessoria e consultoria é mínima. Matos diz que consultoria vem da palavra consultar e que significa pedir opinião. Portanto, consultoria é mais pontual do que assessoria, que remete à ideia de assistir. Como estratégia para o trabalho de assessoria e consultoria, é apresentado no texto de Matos, primeiro, a necessidade do assessor de fazer o desvelamento do porquê da assessoria, fazendo um profundo estudo por meio de procedimentos da realidade junto à equipe que será assessorada. Após esse desvelamento, se inicia o segundo processo, que é o de operacionalização das intenções, deixando claro que o processo de assessoria é cotidianamente construído com sujeitos fundamentais, os assessorados, e estes têm autonomia em acatar ou não as proposições de assessoria. Tendo em vista essas duas estratégias apresentadas por Matos, necessárias para a execução desse instrumental, dentro de uma perspectiva crítica, o artigo buscou identificar se os artigos analisados seguiram tais procedimentos. O primeiro artigo analisado foi o exercício profissional do assistente social na assessoria a grupos de assistentes sociais, de Mabel Torres, em que a autora relata o trabalho desenvolvido junto a grupos de assistentes sociais. A autora descreve que, junto à sua equipe de trabalho, entrou em contato com um grupo de profissionais que necessitavam de assessoria e consultoria, e fez um levantamento das necessidades e dificuldades vivenciadas e apresentadas por eles, garantindo, assim, a possibilidade de expressarem seus conhecimentos e necessidades, reconhecerem suas dificuldades e as dificuldades dos outros colegas do grupo,
desvelando assim a necessidade de assessoria e consultoria. A autora agrupou essas necessidades em um quadro e, a partir daí, começou a desenvolver as estratégias de trabalho, focando na participação efetiva dos profissionais e na solução de problemas cotidianos. Torres aplica um instrumental de assessoria e consultoria de forma bastante coerente, com a que é proposta por Matos. A autora relata cada processo do trabalho desenvolvido, começando pelo atendimento à solicitação, passando pelo conhecimento da organização, traçando objetivos, organograma, fluxograma, definindo equipes de trabalho, atividades a serem desenvolvidas e quais os recursos que seriam necessários. Torres e sua equipe realizaram a aplicação do instrumental de forma crítica e, além de contribuir, apontando caminhos e auxiliando no desvelamento de questões que necessitavam de mudança. Torres também fez um ótimo relato com análise da aplicação do instrumental, socializando os conhecimentos gerados pelo seu trabalho. O segundo trabalho estudado é o Assessoria, um novo instrumento do assistente social na prática profissional junto ao PAC Barnabé, produzido por Gabriela Oliveira, que foi baseado no seu trabalho monográfico, tendo como eixo central a assessoria à comunidade dentro de uma política social, levando para a prática esse trabalho de assessoria como uma nova intervenção no PAC Barnabé, onde se utilizou a assessoria para organizá-los como comunidade. Nesse trabalho existe um diferencial, pois a equipe que Oliveira compunha era a terceira equipe de assistentes sociais que prestava assessoria e consultoria junto ao projeto. O trabalho da equipe consistia em remover as famílias para que as obras de revitalização do Arroio Barnabé, em Gravataí, Rio Grande do Sul, fossem concluídas. Para tal remoção, Oliveira relata que as famílias tinham duas alternativas. Ou elas eram acomodadas em moradias provisórias, ou recebiam uma ajuda de custo no valor de R$ 240 para providenciarem essa acomodação provisória. O cronograma do trabalho dos assistentes sociais estava pautado no cronograma das obras do PAC Barnabé, pois era um tempo das famílias começarem a ocupar as novas moradias do Arroio. A autora relata algumas dificuldades que tiveram ao longo do processo de assessoria e consultoria, pois as obras atrasaram 6 meses e a população passou a criar um pouco de resistência às informações levadas pela equipe de assessoria. Mas, ao final do relato de Oliveira, é visto que os objetivos, mesmo com tantos percalços, foram atingidos, pois quando a equipe estava concluindo a etapa de pós-assentamento, houve um desfalque. A equipe, que continha 7 pessoas, 4 pessoas foram demitidas, restando apenas 3. E se percebeu nesse momento que a assessoria prestada foi uma assessoria qualificada, pois a população se organizava para ir procurar seus direitos, cobrando dos gestores sem necessariamente uma proposição da equipe de assessoria. Oliveira conclui que, ao longo de todo o processo, a equipe percebeu que, assim como Matos, dito por Matos e Gomes, que o assessor-consultor é um sujeito propositivo e que, para ter êxito com este instrumental, é necessário que se tenha interlocução com quem assessora e para isso é necessário completamente, como já exposto por Matos e Gomes, a adoção de estratégias de trabalho participativas. Oliveira, ao final de seu relato, também conclui que, para a realização da assessoria e consultoria, os profissionais devem ter como habilidades negociações, atualização e aprimoramento teóricos constante, habilidade de apropriação e manejo da informática, iniciativa, espírito de liderança, criatividade, bom relacionamento interpessoal da equipe e está em permanente desenvolvimento. Já o terceiro artigo analisado foi o Consultoria Social e Estratégia de Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador, produzido por Elisângela Pessoa e Vanelise Alaraldo, que relatam sua pesquisa-ação em consultoria social prestada à empresa Sirtec Sistemas Elétricos, que objetivava a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da empresa. Como afirma Matos, a assessoria e consultoria relatada por Pessoa e Alaraldo se dá explicitamente num espaço contraditório, tendo empresários e trabalhadores com interesses distintos e, como tal, passível de conflitos e de consenso. E com a autonomia que estes detêm, o assistente social consultor poderá contribuir efetivamente para o favorecimento dos interesses dos trabalhadores. E acreditando nessa possibilidade de contribuição para os trabalhadores e com o intuito de ampliar o conhecimento e divulgar o mercado de trabalho para os profissionais de serviço social na cidade de São Borja, que o curso de serviço social ofertou a uma empresa privada a possibilidade de conhecer o serviço social por meio da consultoria social. Para isso, a equipe desenvolve um projeto de extensão na empresa Sirtec Sistemas Elétricos e com o intuito de colocar em prática a atribuição privativa do serviço social, que é
o serviço de consultoria empresarial. A equipe, composta por 2 acadêmicos e 2 profissionais de serviço social, propõe um projeto permeado pela metodologia de pesquisação. As propostas do projeto eram prestar consultoria social à empresa Sirtec, objetivando ações de melhoria de qualidade de vida de seus colaboradores, implantar espaço de intervenção do profissional de serviço social para a garantia de visibilidade às demandas de atuação no ambiente empresarial, bem como o acolhimento de estagiários do curso de serviço social. No final do trabalho da equipe de assessoria, consultoria, foi entregue à direção um relatório da pesquisa e das intervenções com indicação das futuras possibilidades de intervenção, assim como a pertinência da contratação de um profissional de serviço social. Apesar de a equipe seguir a estratégia proposta por Matos, de primeiro fazer o desvelamento e depois a operacionalização das intenções, o relatório não expõe o prazo determinado para o processo de assessoria e consultoria. É possível saber, por meio do relato, que o projeto foi concluído com êxito e de forma crítica, com o pressuposto da democracia. Enfim, ao longo do artigo, consegue-se perceber que todos os artigos analisados trabalharam numa perspectiva de política de direito e não como uma prática assistencialista que reforça a condição de dependência dos usuários de determinados serviços, desenvolvendo ações criativas que foram de encontro às necessidades dos assessorados. Todos os artigos demonstraram os processos de trabalhos realizados, fazendo uma autoavaliação e fazendo o devido registro como proposto por Matos e Gomes, construindo documentos com diferentes perfis e profundidades, estimulando o conhecimento crítico, a socialização das informações, o enfrentamento coletivo das dificuldades e a construção de estratégias, e auxiliando no processo de quem ainda irá se adentrar para o universo de assessoria e consultoria no serviço social, expondo aos interessados as dificuldades em construir estratégias no campo interventivo que explicite a particularidade do exercício profissional do assistente social. Além de comprovar a hipótese inicial de que os artigos analisados seguiram a perspectiva crítica dita por Matos, é possível perceber que todos os autores dos artigos analisados concordam em que o assistente social deve se manter sempre atualizado e buscando cada vez mais informações, pois, como fator externo, mesmo que não seja uma verdade absoluta, os contratantes sempre cobram do assessor ou consultor que ele saiba mais do que eles. E isso é realmente necessário, já que é dever do assessor contribuir apontando caminhos e auxiliando no desvelamento dos problemas de forma criativa. Enfim, esse é o trabalho apresentado. Eu agradeço. Tenham um bom dia.